Nos últimos meses, muita gente tem sofrido com doenças que são caracterizadas por sintomas parecidos. A gripe, dengue e a Covid-19. São muitos casos no Brasil e aqui no Espírito Santo não é diferente não, viu? Na maioria deles, os sintomas apresentados são febre, cansaço, dores no corpo e mal-estar. A Luciane Scarpati conversou com o médico infectologista que explicou como diferenciar as doenças. Pois é, o Brasil tem sofrido com uma série de doenças que têm sintomas muito parecidos e acaba aí confundindo as pessoas na hora do diagnóstico e até quando procurar um médico. São a dengue, a chikungunya, a zika, a covid. Por conta disso, a gente vai conversar agora com a doutora Simone Tosi, que é médica infectologista, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas doenças. Doutora, obrigada por conversar com a nossa equipe. Realmente, essas doenças têm sintomas muito parecidos, né? Exatamente. Algumas delas, né, como as síndromes respiratórias, nessa época do ano, é a sazonalidade delas, né? Então a gente começa agora em março, abril, maio. Então elas causam realmente, aumentam a carga de doença, as pessoas ficam mais abatidas, nariz escorrendo, às vezes dor de cabeça, febre, dor de garganta, que são as síndromes gripais. E a gente tem essa época do ano muito influenza, a Covid, que ainda não tem uma sazonalidade específica, mas está sempre aí, né, nos rondando. Tem também o vírus sincicial respiratório, que é um outro tipo de vírus que causa síndromes respiratórias, sobretudo nas crianças, bronquiolites, levando à hospitalização, e outros vírus como o rinovírus. Então, as doenças respiratórias infecciosas nessa época, realmente, elas já são comuns, né? E esse ano a gente tem um agravante aí, que o vírus, o Aedes aegypti, está circulando mais, não só pela chuva, mas pelo calor, e a gente sabe que os 4 sorotipos estão circulando, o que aumenta o risco de complicação, né? Quando a pessoa já teve mais de uma dengue, então se ela pega a segunda ou a terceira, então tem mais risco de complicação e por isso mais procura pelos serviços médicos. Quais são os principais sintomas da dengue? Então, a dengue, a gente, né, dessas doenças que eu falei hoje, é uma das que representa o maior risco de letalidade, né, de morte. E a gente tem que estar muito atento, né? Porque além da febre, da dor no corpo, da dor no fundo do olho, a gente tem que estar muito atento. Após o sumiço dessa febre é que vem a gravidade. Então, lá, a partir do 5º dia, habitualmente, são 4 dias de febre, do 5º ao 6º, 7º dia, que são as 48 horas após o término da febre, é que vem o risco do choque da dengue. Então, a pessoa tem que estar muito atenta à tonteira, à fraqueza demais. Quando tem dor abdominal, vômito também é um sinal de alerta, de perigo. E também se é nos grupos de risco, né? Na verdade, para todas essas doenças, se a pessoa tem a defesa baixa, ou porque usa alguma medicação, um quimioterápico, ou porque tem diabetes, ou os extremos de idades, né? Como os idosos ou as crianças que amamentam, os lactentes, a gente tem que estar muito atento, porque o risco de complicação é muito grande. Doutora, e a gripe e a Covid também, ela tem sinais bastante parecidos, né? Sim, são síndromes gripais. Na verdade, é praticamente impossível dar o diagnóstico clínico. A gente chama de síndromes gripais e é importante fazer o diagnóstico laboratorial, né, pelo teste de antígeno da Covid, porque é uma doença que a gente está conhecendo, mas é importante também o alerta. Então, assim, da febre, da dor no corpo, da dor de cabeça, que são sintomas de outras doenças, como a gente falou, dessas arboviroses, como chikungunya, dengue, zika, mas você vai ter também dor de garganta, nariz escorrendo, tosse. E se evolui com muito desconforto respiratório, a gente já caracteriza essas doenças respiratórias como síndrome respiratória aguda grave. E aí elas necessitam de hospitalização e podem levar a pessoa para a unidade de terapia intensiva e até mesmo a óbito. Seria interessante, nos primeiros sintomas, já procurar um médico, fazer o teste. A gente sabe, por exemplo, a Covid tem os testes gratuitos em pontos específicos.
Sim, é importante pelo motivo que eu te falei, não só para você estar mais atento, não se trata só de um rinovírus ou de um vírus que nos adultos, o vírus sincicial respiratório nos adultos, habitualmente ele evolui bem, mas tanto a influenza como a Covid podem evoluir muito mais, ainda mais naquelas populações de risco. Então é importante fazer a testagem, tá? E mediante desconforto respiratório ou queda importante do estado geral, o idoso às vezes, ele nem faz uma febre alta, mas ele desorienta, ele rebaixa o nível de consciência, né? Ele fica muito, a gente fala letárgico, as atividades, não consegue comer, isso são sinais de alerta também e deve procurar o serviço médico. Doutora, a senhora falou que também tem crescido muito o número de pessoas com chikungunya, né? É isso mesmo? Muito importante chamar a atenção, que são as arboviroses. Então, à medida que o Aedes vai se proliferando, vai se multiplicando, não só a dengue por aqueles motivo que eu falei, que nós estamos com os 4 sorotipos circulando, mas a chikungunya e a zika voltaram. E o chikungunya, assim, a gente tem visto, no meu caso, eu tenho visto no consultório, pessoas assim que estão realmente, do ponto de vista de afastamento das atividades do trabalho, até dentro de casa, de não conseguir realizar atividades habituais, até de autocuidado, pela dor articular importante, que pode durar mais de meses. O ideal é ficar atento, né, a cada sinal e não esperar, né? Na dúvida, procure um médico o mais rápido possível, né? Sim, mediante sinais de gravidade, a gente orienta a procurar um pronto atendimento. Mas mediante sintomas esses inespecíficos, como dor de cabeça, febre, que é do estado geral, procura a unidade básica de saúde mais próxima ou quem tem acesso a um ambulatório especializado. Mas o que a gente orienta é o diagnóstico e, sobretudo, a população de risco. Os extremos de idade, aquelas pessoas que têm outras, que a gente fala comorbidades, que têm outras doenças, essas a gente realmente orienta que procurem mais precocemente possível a avaliação médica. Nos últimos anos, a gente tem percebido, né, que antes a gente falava mais só da gripe, né, da dengue sazonalmente, e agora a gente está vivendo com uma série de doenças. A gente tem alguma explicação, doutora? O que está acontecendo? É fato que hoje a gente tem mais acesso ao diagnóstico, né? Há um tempo atrás a gente não tinha teste rápido para fazer esse diagnóstico. A Covid veio com tudo aí, né? Há alguns anos que ela está aí nos rondando, mas essa sazonalidade dessas doenças respiratórias sempre existiu. Tá, então a influenza, a ameaça, nós tivemos, né, lembra o H1N1, H3N2, né, a gripe aviária, que são ameaças que voltam. A própria, assim, não tem a ver com hábitos de vida, mas as aglomerações, né, elas predispõem a isso. E o fato das pessoas estarem envelhecendo mais, a gente agora hoje, nós temos, né, a gente sabe que existe aí essa senilidade do sistema imune que também fica velho, então a predisposição é maior. A gente hoje tem pessoas que vivem bem com doenças que antes eram muito graves, as doenças inflamatórias intestinais, as doenças reumatológicas como o lúpus, que hoje vivem bem, mas por causa disso tem que tomar o imunossupressor e o imunossupressor predispõe. E as pessoas com a defesa baixa não só ficam mais doentes, como muitas vezes elas transmitem mais, por elas terem uma carga viral mais alta. Então é todo um contexto que a gente vê, mas que graças a isso, a gente também tem a tecnologia da vacina que diminui a mortalidade e até mesmo a morbidade. A chance, algumas pessoas, elas têm o vírus e nem sabem que tem, porque elas têm uma forma de doença subclínica, às vezes passa até despercebida. Mas doutora, a senhora tocou num assunto que eu achei interessante, que toda vez que a gente fala de alguma doença, o médico sempre lembra da questão de você cuidar bem da saúde, fazer exercício físico, se alimentar bem. Isso também é importante para quem acaba adquirindo essas doenças. Sim, os estudos, né, são cada vez mais evidentes, dizendo que a qualidade de vida, não só alimentação, mas exercício ao ar livre, menor carga de estresse, isso tem sim uma ação sobre o sistema imune. Eu posso te dizer como infectologista aí, né, há 20 anos que a gente não esperava, né, que tivesse tanta evidência da influência do ambiente, né? É óbvio que higienizar as mãos, as medidas de cuidado, de higiene são muito importantes, mas a gente sabe que o bem-estar físico, ele importa muito no desenvolvimento da doença.
Perfeito. A gente conversou aqui com a médica infectologista Simone Tosi, falando um pouquinho sobre essas doenças, né, que estão circulando pelo Brasil e que têm sintomas muito parecidos. É claro, né? Na dúvida, procure um médico o mais rápido possível, não deixa essa doença evoluir. Eu volto com você no estúdio.